Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soluções Excel mais VBA. No dia de hoje eu vou compartilhar com vocês um código que provavelmente vai ajudar muitos projetos ou muitos desenvolvimentos aí. Normalmente o conteúdo que a gente possui dentro do nosso formulário, ele precisa ser exportado para algum local, né? Comumente é exportado para dentro da planilha, onde a gente tem o nosso banco de dados e dali a gente faz N manipulações. Mas em algumas circunstâncias há uma necessidade de que se gere um relatório, né? Alguma coisa em um outro formato além do Excel. E esse normalmente é o Word. E aí gera uma grande dificuldade. Às vezes a gente precisa ficar copiando e colando, precisa redigitar. Então esse código, né, essa instrução vai fazer com que tudo aquilo que esteja aparecendo no teu formulário, esteja sendo exibido aqui nesse formulário, seja transportado para dentro de um relatório, de um modelo padrão do Word. Claro, tudo aquilo que a gente definir, né? Não exatamente tudo aquilo que está se vendo, mas aqueles text box, aquelas informações que estão aqui sendo exibidas e a gente determinar que apareçam lá dentro do relatório. Beleza? Antes da gente ir para o nosso vídeo, quero agradecer todo mundo que está fazendo parte do canal aí, já passamos dos 1.500 inscritos, é um troço muito bacana, muito obrigado. E para você que está chegando agora, faça tua inscrição, deixa teu like, deixa teu comentário. Se gostou, se não gostou, me diz o que é que a gente vai dar uma melhorada. Deu? Vamos lá para dentro da nossa planilha então. Eu vou usar como exemplo para a nossa vídeo de hoje uma planilha que eu uso no meu trabalho. Então a gente tem uma necessidade de fazer um controle de alguns documentos lá e desse controle eu preciso gerar alguns documentos em Word. Eu vou abrir aqui o nosso formulário, onde ele tem uma série de informações, tá? Então são mais de 3.672 cadastros que eu tenho aqui. Desses cadastros que a gente está vendo aqui nos text box, eu preciso gerar um termo de garantia e um outro documento em Word, que depois ele é impresso em alguns documentos, tá? Como é que era feito antes, né? A gente tinha um padrão do Word e eu usava essas informações anotadas num papel com a caneta, depois eu ia lá para aquele relatório do Word e transcrevia para lá. O que essa instrução faz? Ela encurta, né? E é exatamente isso que a gente sempre busca com as fórmulas ou com as aplicações de VBA no Excel. É automatizar, facilitar, ganhar tempo, né? Então, o que esse documento vai fazer? Eu preciso imprimir um termo de garantia, eu vou clicar nesse botão aqui, e ele vai gerar para mim um documento em Word, onde tem os campos que eu determinei. O documento já está aberto aqui, e ele carregou, salvadinho no OneDrive, e ele carregou aqui o nome da concessionária, o número de série do eixo, o nome do cliente e a data em que esse documento foi criado, né? 6/6/2013. Esses 4 foram os campos que eu determinei para serem impressos no documento. Agora a gente vai ver como é que toda essa mágica funciona lá dentro do editor do VBA. Aqui dentro do editor do VBA, então a gente tem a criação da instrução, né? Aquela função que vai ser ativada quando clicarmos no botão de impressão. Eu chamei esse botão de impressão underline click. O underline click é padrão dele toda vez que eu criar uma sub. Clicando em cima de um objeto, ele vai trazer esta terminação. O que a gente tem aqui para iniciar? Então, a determinação de algumas variáveis, né? Então, de Word, de doc e de plaqueta certificado. Esse plaqueta certificado, eu estou usando ele só para mim não repetir essa informação aqui. Text box N plaqueta certificado. Então eu mudei para plaqueta certificado só para não precisar incluir o text box. Vocês façam de acordo com o que vocês quiserem, certo? O que eu fiz aqui? Eu configurei o Word para que seja igual ao quê? A criação de um objeto, entre parênteses e aspas duplas, word.application. Word.visible igual a true. Se eu deixar igual a false, ele só vai criar o documento, vai salvar, mas não vai me exibir na tela. Então o ponto visible igual a true é para exatamente isso, para fazer com que ele me exiba, que me apresente depois de concluída essa inserção de dados. Outra configuração, por que tem o DIN, né? Por que tem a declaração do doc, é porque a gente vai configurar o doc como sendo word.documents.open.
Esse .open.docs aqui é o que ele vai abrir, ou seja, é a máscara do Word que ele deve abrir e inserir essas informações. O que a gente precisa fazer? A gente precisa declarar o caminho, tá? Então esse aqui é o caminho aonde está esse meu exemplo, tá? Todo o caminho dele, e no final dizendo o nome do arquivo com a sua respectiva extensão. Depois disso, eu vou dizer que o quê? Que com esse documento aberto, eu quero que os seguintes dados sejam aplicados. Então, with doc, que é com o doc, eu quero que o application.select.find.text, tá? Tem que ser exatamente assim, igual ao, entre aspas duplas, o hashtag aqui, o jogo da velha, concessionária. Esse nome fui eu que dei, e vocês podem dar o nome que vocês acharem mais adequado. Mas não podem esquecer as aspas duplas no começo e no fim, e também não pode esquecer desse sinalzinho aqui de jogo da velha. Vou dizer que é para ele encontrar essa seleção e executar. O que ele vai executar? Ele vai executar a seleção. Aqui a gente chama de range, né? Que seria a célula, né? Mas aí eu estou dizendo que essa minha célula ela vai ser igual ao meu text box concessionária. Porque eu não estou pegando de uma planilha, eu estou pegando do nosso formulário. E essa descrição aqui vai ser usada para todas as demais caixas de textos, para todas as demais substituições que vocês queiram fazer dentro do documento. Ela é exatamente igual, não tem uma diferenciação. E no final, eu estou dizendo que eu quero que ele salve como, tá? .saveas, de novo, o endereço todo, certo? Aqui está sobrando uma barra. E o nome final que ele vai ter. No meu caso, ele vai salvar num caminho, que a gente já vai ver onde é, e o nome dele vai ser termo, garantia, tracinho. Aí tudo que eu escrever entre aspas é o nome que ele vai ter. Então esse plaqueta certificado é para chamar o número do text box que a gente olhou lá em cima e a extensão que ele deve ter. Sempre lembrando, toda vez que eu fizer algum tipo de acréscimo ou de concatenar uma informação, ela tem que estar dentro de aspas duplas. Feito isso, ele vai terminar a nossa abertura do nosso bloco if, que aconteceu aqui em cima, e o final vai ser configurando o doc como nada, como vazio, e o Word como vazio. Por quê? Porque ele precisa liberar esse cache de informação, senão fica na memória, vai ficar travado as tuas informações, certo? Isso funciona para qualquer tipo de documento, tá? Dentro do Excel, dentro do VBA aqui, vocês vão fazer esse tipo de sintaxe e ele vai funcionar para qualquer uma. A outra curiosidade que precisa ser atentada é a seguinte. Aqui dentro do modelo padrão, vocês lembram que a gente olhou dentro lá do código VBA, onde tinha o joguinho da velha, nome concessionária, série, cliente, data, ou seja, ele precisa ter um vínculo, uma ligação, né? Então lá dentro do código do VBA eu digo que ele vai abrir esse documento todo e ele vai vir procurar exatamente esses comentários que eu fiz aqui, concessionária, série, cliente, data, e ele vai substituir pela informação que estiver dentro dos text box que eu pré-determinei. Feito isso aí, esse documento aqui é o que vocês não vão mexer, tá? Feito isso, ele vai gerar um novo documento, né? No meu caso, eu fiz com que ele salvasse aqui fora. Então, esse aqui é o documento padrão do Excel que a gente estava olhando, e esse cara aqui é aquele que gerou quando eu cliquei no botãozinho termo de garantia. Então, eu determinei que ele vai ser gerado aonde? Vai ser gerado na raiz do nosso formulário. Depois de feita a impressão, eu normalmente deleto. Caso vocês precisem guardar o documento, seja um contrato, seja alguma coisa de um teor maior, pode ser guardado em outro lugar sem problema nenhum. Esse código eu vou deixar dentro de uma planilha do Excel, tá? Onde vocês vão poder baixar a planilha e utilizar o código da maneira que vocês bem entenderem. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse aí. Os vídeos estão meio espaçados demais, né? Mas a correria tá grande, vamos ver se logo a gente retoma ao normal. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Soluções em Excel mais VBA.